foi a experiência de ontem? Foi boa? Maravilhoso. Refletiram? Eu falei, eu vim aqui para trazer desconforto para vocês, mas é um desconforto bom. É um desconforto que faz a gente refletir sobre a vida. O Carlinhos estava conversando ali comigo nos bastidores. Ele disse assim, cara, cada coisa que você falou ali, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente tem consciência de que sabe algumas coisas, mas outra pessoa vem te dar uma chacoalhada ali e você diz assim, eu podia ter pensado nisso de outra forma, né? E é esse o recomeço que eu faço todos os dias. Tem uma coisa que eu aprendi de Deus que é completamente transformadora na nossa vida. Deus tem muito mais fé em nós do que nós temos em Deus. Pergunta assim, por quê? Porque quando a gente acorda, Deus está dando uma nova oportunidade para a gente fazer tudo diferente. É Deus dizendo assim para você, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de mudar, eu sei que você é capaz de recomeçar, então faz tudo diferente. Eu te dou uma nova chance, porque no dia que ele desacreditar em você, você nem acorda. No dia que ele achar que você não tem, e nunca mais você vai estar aqui para contar essa história. Então Deus tem muito mais fé na gente do que a gente tem fé nele. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que as nossas decepções, quando fazemos com alguém, a primeira pessoa que a gente decepciona, que a gente peca, é contra Deus. Não é contra seu marido, não é contra sua esposa. Quando eu não traio a minha esposa, eu não estou deixando de pecar contra ela, porque eu tenho que ter um mandamento muito antes da existência da minha esposa. Você vai ver que em nenhum livro, nenhuma lei, nada diz assim, é proibido trair, mas o mandamento exige. Então tudo nasce do livro milenar, esse livro que dá o direcionamento das nossas vidas. É por isso que a gente precisa acordar e recalcular nossa rota o tempo todo. Então hoje, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, a gente vai novamente dar uma chacoalhada em vocês para que a gente possa recalcular nossa rota. Só que hoje vai ser de uma maneira mais profunda aí. Estão preparados? Sim. Estão prontos? Sim. Meu único convite para vocês é que vocês possam estar com o coração completamente aberto. Então, cada um de vocês sabem quem são vocês, o nome de vocês, mas lembra, daquela porta para fora ficou tudo aquilo que aprisiona vocês, tudo aquilo que amarra vocês, tudo aquilo que dá um nó na garganta de vocês. Aqui vocês estão como pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, pessoas cheias de pecados, assim como eu também sou, mas a gente está aqui para se reconectar. Se reconectar no nosso espiritual, no nosso pessoal, se reconectar na nossa transformação. Estão prontos? Sim. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu sou a nova pessoa. A partir de hoje, eu construo uma história totalmente diferente. Porque eu sou filho amado de Deus. Filha amada de Deus. E não é o início da minha história que determina como ela acaba. Eu escolho como ela acaba. Hoje vocês vão escolher a forma que a história de vocês vão acabar. Hoje a gente vai fazer uma atividade que a gente vai tirar o peso dos nossos ombros. Hoje eu garanto a vocês que vocês vão sair com isso aqui muito mais leve. Passa a mão no pescoço assim, pai. Assim, ó. Esse peso vai sair do ombro de vocês. Isso aqui é conhecido como a musculatura das emoções. Toda vez que a gente fica abatido, frágil, irritado, preocupado, isso aqui começa a ficar duro, né? A gente começa a ficar tenso. Eu sei o quanto isso é ruim. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu tenho certeza que tem muitas angústias aí dentro de você que ainda te maltrata, que ainda te consome. E hoje a gente vai arrancar essas preocupações. Cacau, o que é preocupação? Entender sobre o que significa mudar a mentalidade. Lembra que eu falei ontem? A nossa mente é a central de criação da nossa realidade. Não temos como viver uma vida completamente próspera se a nossa mentalidade está completamente aprisionada em algo escasso. Nós determinamos aonde a gente vai chegar. O Carlinhos, ele me ensinou uma coisa muito grande no início da carreira dele, quando a gente começou a caminhada juntos. Porque o Carlinhos sempre pensava muito distante, e eu sempre, como um cara muito racional, o pé no chão, eu dizia assim, cara, você está sonhando alto demais. Ele dizia assim, se eu sonhar ali, Cacá, eu vou acertar um pouco mais baixo, então eu tenho que mirar alto, porque quando eu miro alto, eu acerto embaixo. E se eu mirar baixo, eu vou acertar mais embaixo ainda. Então, é por isso que o Carlinhos se tornou aquele se tornou. Ele colocava uma coisa na cabeça dele e ele ia até o final. O Carlinhos, quando comprou a primeira casa dele, ele nem podia comprar. Mas ele sabia que o esforço dele, o trabalho dele ia fazer com que ele pagasse aquilo, e foi o que aconteceu. A casa da Barra foi assim, a primeira casa da Barra. E ele foi trazendo essas conquistas ao longo da vida dele. E eu digo para vocês, se o Carlinhos saiu de onde saiu e conseguiu conquistar, qualquer um pode. Se a Simone, que morava no Mato Grosso do Sul, dentro de um barraco de lona, imagina, quando eu fico dentro desse lugar, que eu fico imaginando como era a vida dela, em meio à chuva, dentro do garimpo do arroz, lá no Mato Grosso do Sul, um barraco com 4 paus, uma lona azul, preta, sei lá,
dormindo 2, 3 pessoas numa caminha feita de palha? Se a Simone venceu, vocês também podem. Eu estou aqui para dizer para vocês que as aflições que existem na vida de vocês só está a um passo de tudo isso, ó. Fala assim, ó. Bota para fora, vai. A gente vai mandando essas informações para o cérebro porque nossa mente ela vai criando nossa realidade. Existe um grande filósofo francês do século XX que se chama Jean-Paul Sartre. Ele vai falar que consciência é a chave da transformação humana. Fala assim, ó, consciência é a chave da transformação humana. A gente só transforma a nossa vida quando a gente passa a ter consciência daquilo que precisa mudar. Você nunca vai continuar a transformar a sua vida se você permanecer no mesmo lugar de repetições de padrões, de crenças limitantes, o lugar onde você está aprisionado, se sentindo preso, sem conseguir sair do lugar. A nossa vida muda quando a gente decide agir. Não é só decidir, mas é o agir. É igual a história do tentar. Todo mundo fala assim, Cacá, eu vou tentar. Ninguém tenta fazer nada. Quer ver um negócio? Uma coisa bem simples e objetiva. Como é teu nome? Lucas, vem cá, Lucas, por favor. Um negócio pra mim. Tenta pegar essa caneta aí. Não, você não entendeu. Põe a caneta de volta. Tenta pegar a caneta. Vai. Tenta pegar. Não, o que você fez? Pegou? Solta a caneta. Existe o tentar? O tentar é a história que a gente conta pra nossa cabeça. Ou você pega ou você não pega. Ou você faz ou você não faz. O tentar é só aquela historinha que a gente conta para justificar aquilo que a gente não está disposto a fazer. Obrigado, querido. Não existe o tentar pegar uma caneta. Não existe o tentar mudar. Não existe eu tentar fazer isso. Não, eu faço, eu não faço. E se você ainda não fez, é porque você está paralisado por decisões que você já podia ter tomado e agido. Francis Bacon, filósofo do século XVI, ele falava que tem poder quem age. Por que a internet, por que a grande mídia, o domínio da grande audiência do mundo, ou dos grandes negócios do mundo, está na mão de tão poucas pessoas? Por conta do poder. Porque tem poder quem age. Não são eles que são super poderosos, é você que não começou a agir ainda para transformar a sua vida. É você que ainda não percebeu sua capacidade de domínio próprio para poder tracionar sua vida e transformar completamente a realidade da sua história. E aí às vezes você fica preso no passado. Porque, um amigo de infância falou isso aqui de mim. Quando eu chego na minha cidade, e alguns amigos meus de infância tentam me condicionar a minha vida do passado, eu chego para ele e digo assim, amigão, me perdoa, mas aquele Cacá continua lá no passado. Esse Cacá aqui agora é diferente, está tudo certo. Eu não posso exigir das pessoas que não caminharam junto comigo a entender a minha mudança. Eu mudei. E quem quiser mudar junto comigo, eu estou aqui disposto, estou aqui na estrada. No caminho do meu propósito, eu só vou me conectar com pessoas que também querem ir no mesmo sentido. Pessoas que não fazem parte, eu começo a deixar de lado. Precisam ter consciência, quem são as pessoas que vocês precisam deixar para trás e quem são as pessoas que vão caminhar com você a partir de agora. Essa é a primeira chave de transformação. Feche teus olhos um minutinho. Pensa quem são as pessoas que merecem fazer parte da sua caminhada. Pensa quem são as pessoas que realmente torcem por você. Pensa quem são as pessoas que te criticam em amor, na intenção de ver você crescer. Porque as pessoas que querem ver o teu mal, eles começam a elogiar até os teus erros. São as pessoas que concordam com tudo que você fala. E eu te falo, pessoas que concordam com tudo que você fala não te amam. São pessoas que querem ver o teu mal, que te querem ver no fundo do poço. Pensa quem são essas pessoas agora. O meu convite para você agora é ficar pensando e começar a afastar essa pessoa de você. É difícil, tem pessoas que Deus está afastando e você está tentando trazer para perto, deixa ir. Tem pessoas que precisam ficar na caminhada para que você cresça. Outras pessoas precisam se desligar de você. Ele é o filho dela e ele é o mente, DJ daqui. Aí ele mandou, Carlinhos, por favor, leva minha mãe. De alma, com essas Aí eu pessoas disse, que vem não junto estão com ela. indo no mesmo lugar que você pretendia. Elas têm nomes. Lembra do nome de cada uma delas. Mas da mesma forma, agora começa a pensar nas pessoas que torcem por você. Pessoas que te falam a verdade. Pessoas que não medem as palavras para poder te falar o que você precisa ouvir, não o que você deseja. Desejar é algo que só faz massagear o teu ego, mas a necessidade é o que transforma. Às vezes seu pai, sua mãe,
Às vezes é teu marido, tua esposa, que muitas vezes você não quer escutar. Todas as vezes que eu não quis escutar minha esposa, deu errado. Parece brincadeira. Quando a minha esposa falava alguma coisa que eu não escutava e dava errado, eu achava que você estava amaldiçoando. Não. Eu estava me orientando por amor. Porque pessoas que te criticam em amor, a intenção de ver você crescer. Elas falam a verdade para você. E nunca vai te expor, de forma a te ridicularizar. Mas são pessoas que vão te falar, na intenção de ver o teu bem, na intenção de ver tua mudança. Pessoas que te amam de verdade são pessoas que geram desconforto na sua vida. Pessoas que te amam de verdade são pessoas que geram transformação na sua vida. Pessoas que te amam de verdade são pessoas que nunca vão medir palavras para aquilo que você necessita ouvir. Eu adoro ser criticado, não sei você. Mas quando apreende para algo, será que essa repreensão vai trazer transformação para a minha vida? Vai. Eu reflito, coloco o meu racional no lugar, coloco o meu emocional em outro lugar e digo assim, eu preciso mudar. É para o meu bem, eu vou lá e escute. Porque o verdadeiro líder é aquele que nunca sabe o suficiente ao ponto de sentar na mesa e achar que não pode escutar outra pessoa e aprender com ela. Independente da sua posição, da sua classe social, da sua cor de pele, independente da sua escolha religiosa, independente da sua opção sexual, não interessa, todo mundo é igual perante os outros. E todo mundo pode ter o direito de aprender com alguém. A maior virtude do ser humano é poder ter um ouvido ativo para poder aprender com os outros. Pode abrir os olhos. Então a consciência, ela é a chave da transformação humana. Segundo ponto, ressignificação. Precisamos ressignificar quem nós somos. Pergunta para você mesmo, assim, em silêncio, quem você é? E quando você olha no espelho, quem você é? E quando você está no meio das pessoas, quem você é? Quando você está aqui no rancho, quem você é? Quando você está na rede social, quem você é? Será que você é aquele tipo de pessoa que vive exatamente aquilo que você mostra? Ou será que nos bastidores, como o Pecúrio vai falar, que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo? E quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem é o Cacá quando ninguém está vendo? Eu gosto de falar que se Jesus voltasse hoje, e se Deus for a risca do que está escrito, ninguém sobe. É por isso que eu acredito piamente que Deus é misericordioso, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Quem nós somos, principalmente quando ninguém está vendo, quem nós somos nos bastidores. Será que nós refletimos a realidade daquilo que falamos? Tem muita gente em cima de púlpitos, em cima de palcos, pregando aquilo exatamente que não vive, ou vivendo completamente o contrário daquilo que prega. Lembra que o palco mostra o talento, mas é nos bastidores que o caráter se revela. Quem somos nós nos bastidores? Qual é o nosso caráter? Qual é o nosso caráter? Fala assim, ó, eu preciso ressignificar a minha história. Você precisa sair daqui outra pessoa. Decidido sair outra pessoa. Sabendo as atitudes que você vai ter daquela porta para fora. O rancho foi uma alegria, foi euforia, foi a brincadeira, mas a bolha, a partir igual um leão para tentar tragar vocês. O mundo vai vir para engolir vocês, ele vai vir realmente trazer aflições. A palavra de Deus já fala, no mundo terei aflições. Então Jesus, na sua forma perfeita de caráter, forma física, ele teve aflições, o que dirá nós? Mas tem uma vírgula ali que divide essa palavra e fala, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo é porque nós estamos aqui. Lembra de uma coisa, o madeiro, as pessoas acham. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a cruz, lá no Calvário, ela nunca foi um acidente. Ali foi ele entregando a própria vida para que vocês estivessem aqui. A cruz foi o propósito. Lembra que a maior prova de amor da humanidade foi alguém entregar a própria vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Jesus morreu a nossa morte para que hoje nós tivéssemos vidas. E será que a gente valoriza isso ao ponto que tenhamos que valorizar? Será que nós somos fiéis a Deus? Da ressignificação, inclusive, para a gente entender o nosso papel como filho de Deus. Lembra que eu falei ontem? Todo mundo é criatura de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Ser filho é posicionamento, é ressignificar a história, é ter compaixão com o próximo, é honrar princípios e valores.
Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não vou dizer quem faz certo, quem faz errado, porque eu também sou pecador. Mas eu digo para vocês, aprenda a ter temor a Deus, a conversar com Deus e entender aquilo que realmente incomoda Ele. Porque toda vez que algo incomodar a Deus, vai começar a te incomodar no teu coração. Toda vez que você não sentir paz no seu coração, dá um passinho para trás, porque Deus não está no negócio. Tudo que eu faço na minha vida, seja um negócio, seja uma amizade, seja sentar numa mesa, eu pergunto a Deus: Senhor, isso aqui é para mim? Maravilha. Se não for, tira da minha frente. Pode ser o melhor negócio do mundo. Pode ser que um cara chegue para fazer um contrato multimilionário comigo e se eu não sentir paz, eu dou a ela. Porque o sócio majoritário da minha vida se chama Deus. Aprender uma coisa: quando a gente vira amigo de Deus, Deus começa a apresentar os amigos dele pra gente. É por isso que você está sentando em algumas mesas e está dando tudo errado, porque você não convidou Deus para ser amigo. E Ele não te apresentou os amigos dele. E sentado nessa mesa, e mesa é lugar de relacionamento, é onde você passa credibilidade para alguém ou recebe. Tem pessoas que estão prontas para viver a tua vida no teu lugar. E cuidado com o que você abre no seu coração. A gente está perdido muitas vezes em busca só daquilo que não nos preenche o dinheiro. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: ah, quer dizer que dinheiro não traz felicidade? Não, dinheiro proporciona muitos momentos felizes. Quem disser o contrário está mentindo. Deus, o dinheiro só não garante que você vai ser feliz de verdade. Tem bilionários que sentam na minha mesa, chorando, querendo dar tudo que tem para poder resgatar a família e não pode mais. A ex-família dele já construiu outra família. Já foi. Da mesma forma que tem pessoas que eu vou lá no interior da Simone, lá no Ibaí, eu vou lá no Sobral, nos bairros simples, e você vê umas pessoas com vida tão humilde, simples, mas esboçando uma felicidade que transborda. Isso é ser ressignificado. Eu fui para Maputo, em Moçambique, e a gente foi em Beira. Beira é uma cidade que acabado de passar um ciclone. Eu fui para Maputo, depois fui para Beira, que foi uma cidade que 95% dela tinha sido destruída por um furacão. Quando a gente passou na cidade, a cidade com mais destruição. Nos meus stories, um dia, na verdade no Reels, tem um que eu mostro um caminhão, uma carreta carregada de corpos no aeroporto, assim que a gente pousou. A gente foi para um lugar, um acampamento de pessoas que tinham perdido tudo na vida. E sabe o que foi mais constrangedor? Ver muitos barracos de lona, e aquilo ali me refletiu a vida que Simone teve com a família. E aquela pobreza, aquela dificuldade, aquela miséria, a escassez naquele lugar. E o que mais me deixava chocado era chegar num lugar daquele e todo mundo rindo. O que mais me chocava era ver que as pessoas não conseguiam simplesmente ficar com cara emburrada. Eu conheci uma menina chamada Sofia, ela estava raspando a panela, que era o resto de papa queimada do dia anterior. E aquilo ali era o almoço dela. Eu me lembro que uma pessoa lá da produção, tinha uma senhora que não comia 2 dias. Devia ter 70 e poucos anos. Aí uma pessoa foi e deu uma maçã para ela. E quando ela deu uma maçã, ela se ajoelhou no chão. E aí quando ela se ajoelhou no chão, ela estendeu a mão e ela disse assim: até aqui o Senhor me sustentou. E nós temos a capacidade de deixar de colocar uma comida na boca porque ela não está salgada, de deixar de tomar um suco porque ele não está doce. A gente tem capacidade de desperdiçar coisas, tempo, nosso ativo mais precioso, aquilo que gratuitamente Deus dá pra gente e gratuitamente a gente joga fora o tempo todo por um motivo: por não valorizar aquilo que realmente faz parte da essência de Deus, o simples. É chocante você chegar no lugar daquele, as pessoas perderam as famílias, os pais, as mães, os irmãos, pessoas completamente isoladas do mundo, esquecidas num governo completamente corrupto lá em Moçambique. Um governo, tudo que chegava de suprimentos, a metade era totalmente desviada, comida. Sabe o que era mais chocante? Era não conseguir ver aquelas pessoas reclamarem de nada. Não tinha reclamação. E aquilo era muito doloroso. E aí eu vi uma criancinha brincando, a Laura, com uma garrafinha de 2 litros e tinha palha enganchado na tampa e 2 olhinhos desenhados e uma boca. E o Windows estava comigo nesse dia e eu lembro que ele, posso ver, e ela disse assim: só cuidado. E era tão precioso, uma garrafa PET de 2 litros que a gente joga fora o tempo todo, mas para ela era como se fosse a boneca da vida dela. E a gente não valoriza os brinquedos que a gente tem. Eles nem podem ter mais de uma refeição por dia lá, porque o estômago deles não se adaptou a isso. Se eles comerem acima deles, passam mal. E eu lembro que eu liguei para Simone e eu fiquei completamente perturbado. E aí eu fiquei dizendo assim: a culpa disso aqui é nossa também. Porque a gente pode ajudar e a gente não ajuda. Olha, eu vou vender tudo, eu
casa, eu vou vender carro, eu vou vender coisa, eu vou vender os vinhos, eu vou vender relógio, eu vou vender tudo. E eu entrei num surto psicótico porque eu comecei a me culpar. Olha que louco, eu comecei a me culpar porque a necessidade de alguém refletia na minha vida próspera. E eu achava que aquilo ali era culpa minha, que eu não merecia ser próspero. E a gente se culpa muitas vezes na vida porque alguém passa por algo. E o nosso sucesso muitas vezes vira uma culpa, vira um peso na nossa vida. E uma pastora chegou para mim e disse assim: deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer nada disso que você está fazendo, mas se você tem a capacidade de ajudar, ajuda. R$3.500 naquela época, estou falando de 4, 5 anos atrás, era o preço que se gastava para construir uma casa popular para uma pessoa daquela moral. A gente sabe o que precisa fazer para se tornar uma pessoa mais inteligente. Conhecimento se adquire como? Estudando, lendo, pesquisando, mas a gente não faz. Para se tornar amigo de Deus, lendo a palavra, buscando a Deus, orando, se entregando, tendo tempo de qualidade, mas a gente não faz. A gente precisa ressignificar o nosso tempo. Não desperdicem um tempo que está passando e está acabando. Eu vou dizer para vocês, o nosso dia passou, a gente só tem um próximo minuto. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina malhando na academia, no telefone, do nada ela teve um mal súbito, apagou e foi recolhida. A gente não sabe o momento seguinte que tem na nossa vida. Aproveitem, liberem perdão para quem precisa, ressignifique sua história, ressignifique seus comportamentos, suas amizades, seu ciclo. Não perca mais tempo. A gente não tem um dia mais, um dia menos. A gente, quando Deus dá a oportunidade, a gente tem um dia mais. Identidade, a gente falou ontem, saber quem nós somos de verdade, porque o que muda não é só a decisão, é a ação. O que muda é agir. Eu posso fazer qualquer coisa na vida, dar direcionamento que for, mas se você não pega aquilo ali e coloca em prática, de nada adianta. É igual uma bicicleta com 2 rodas, mas se ela tem uma catraca e não tem uma corrente, a corrente é ação, porque você mexe as pernas, mas precisa algo para tracionar. É isso que faz uma bicicleta andar. Ah, Cacá, mas eu tenho medo. Não importa o medo. Eu também tenho medo. Eu não sou um super-herói de capa que tudo dá certo na minha mão. Tem coisas que dá errado e às vezes eu acredito que vai dar errado, mas eu vou com medo mesmo. Vai com medo. Ontem a gente estava falando sobre isso quando acabou aqui a bolha com as meninas. Eu tenho medo disso, vai com medo. Ninguém falou que coragem é a ausência do medo. Coragem é saber que existe algo mais importante do que o medo. Uma das coisas que eu acho mais fascinante da Simone é que a Simone sempre devolve em silêncio muitas coisas que ela é atacada. Simone não é aquela pessoa que vai chegar e vai tentar devolver para a pessoa na mesma moeda. Ela fica em silêncio, porque ela sabe quem justifica ela. Quando a gente tem certeza que quem nos justifica é Deus, a gente não dá satisfação mais para ninguém na nossa vida. Você não precisa se defender. É igual as pessoas dizem assim: eu me revolto às vezes quando estão falando de Jesus. Jesus não precisa de você defender ele. Só precisa confiar. Saber que naquela cruz, o meu maior desejo é olhar para a palma da mão dele, porque eu tenho certeza que meu nome estava lá. O nome de cada um de vocês estava lá. Foi por nós, foi por vocês. Tudo aquilo aconteceu por vocês. Eu vou convidar vocês para uma coisa hoje. Vou fazer uma dinâmica aqui legal, para a gente aprender a ressignificar a nossa história. Compartilhe um papel com todo mundo aí. O que eu mais estou feliz como amigo dele e ver tudo que ele passou e nesses anos sendo amigo, empresário, tudo que ele fez por mim, por tantas pessoas. Por que está conectando tanto com as pessoas? Porque ele vive aquilo que ele fala. Ele não está mentindo em nada. Ele vive exatamente assim. Eu vivo na casa dele, eu sei o que é. E às vezes são tantos charlatões por aí, sabe, enganando o povo e tudo mais, que ele faz essas lives dele todos os dias, gratuitamente, às 5, 6 e meia da manhã. Há anos ele faz isso. E aí eu disse a ele: vamos lançar a sua mentoria no curso, no rancho. Aí ele não queria. Eu digo: vamos, amigo, as pessoas vão te apoiar muito para você ser um dos maiores palestrantes desse país. E a gente vai apoiar ele. Ele ficou tão grande, tão importante assim, que hoje ele dá mentoria pra gente muito poderosa, sabe, gente que paga 3, 4 mil reais por ouvir ele falar, gente que já tem dinheiro, né? Aí eu cheguei pra ele e disse: amigo, vamos fazer a bolha,
Tem alguém com bolo de Bota isso aí, você transmite seu conhecimento para as pessoas. Ou qualquer coisa faz o seguinte. E aí eu consegui fazer por R$ 190. De 3 mil, ele nunca fez isso, ele nunca lançou essa mentoria, era só presencialmente ou nas lives dele gratuita pela manhã. Quando acabar aqui eu vou colocar para vocês e vamos fazer do Kaká o palestrante mais bem sucedido e o mais requisitado para que ele rode esse mundo todo como ele já está fazendo. E dá para sentir que é algo que funciona e é algo que merece ser compartilhado e dividido. Entendeu? Utiliza o espaço, escreve seu nome completo aí, que é a primeira coisa que você vai fazer agora. Conseguiu, não? Consegui sim, lógico. 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 Começa o nome completo. Consegui. Todo mundo acabou? Caneta? Compartilha aí. Ó, quem tiver de casal, fica com a caneta e dá a outra caneta para outra pessoa. Lembra de tudo aquilo que te feriu um dia. Lembra da tua infância, quando você era pequeno, quando você se divertia, quando um joelho ralado doía bem menos do que um coração partido, quando palavras te machucaram muito mais do que pancadas que você levou na sua infância na topada. Lembra quando você era criança, quando você brincava na sua rua, na sua escola, seus amigos de infância, quando você tinha apenas pureza no seu coração, quando você ainda não tinha experimentado da maldade do mundo, nem da traição das pessoas, da decepção de alguém. Lembra da sua infância? Lembra de quando você começou a sonhar o que você queria ser quando crescer? Talvez muitos de vocês nem imaginaram um dia ter a vida que tem hoje. Eu nem seria capaz de pedir a Deus a vida que eu tenho hoje, porque se algum dia alguém te magoou, lembra dessa pessoa. Eu quero que você lembre das palavras duras que você ouviu. Não sei se foi do seu pai, não sei se foi da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, de um amigo, do marido. Não sei se foi da sua esposa, mas eu quero que você se concentre e lembrar todas as vezes que você sentiu aquela dor no coração que parecia que era uma dor interminável, que não tinha mais fim. Lembra desse dia? Quantas e quantas vezes você talvez ficou dentro de um quarto trancado, achando que estava sendo esquecido pelo mundo? Quantas e quantas vezes aquele momento ali parecia que não ia ter mais fim? Era uma dor imensurável. Quantas e quantas vezes você só pedia para aquilo ali passar e nada passava? Lembra disso. Lembra dessas mágoas. Talvez você vai lembrar do seu pai, que precisava ter sido a referência. Lembra se teu pai não te deu o abraço? Eu estou aqui para te dizer que ele queria muito te abraçar, mas talvez não tenha sido isso que ele aprendeu. Talvez sua mãe, se ela não falou um eu te amo quando você esperava um eu te amo, talvez não te deu o colo, talvez não penteou os teus cabelos, como é o sonho de toda mulher. Talvez tudo que você queria era um abraço apertado do seu pai agora, para que ele pudesse dizer assim: filho, eu te amo, isso é importante para mim, você é meu orgulho. Dói, né? Deixa doer, deixa botar para fora. Esse é o momento para a gente colocar para fora tudo aquilo que está entalado até hoje. Esse é o momento da gente se libertar dessas correntes, dessas amarras que estão te impedindo de prosperar na vida. Continua com os olhos fechados. Traz ele aqui para mim. Pede ele para vir aqui, por favor. Rafael, vem cá, por favor.
Por que você tá assim? Um milhão de coisas que passam na minha mente agora. Você tem pai? Não. O pai é falecido. O pai faleceu no dia 23 de novembro de 2019. No dia da final Flamengo e River Plate. Não esqueço nunca. Tinha marcado de assistir o jogo com ele. Ele estava no leito do hospital e eu não pude dar o último abraço pra ele. Eu não pude olhar nos olhos dele, né? Eu não tive essa oportunidade e ficou dentro do meu peito até hoje. O abraço que tu vai, ele vai fazer o papel do teu pai. Não naquele dia do leito de morte, mas a oportunidade que ele vai ter de tu sentir novamente o abraço dele. Dá um abraço dele aí. Põe pra fora. Pode pôr pra fora. Deixa doer, vai. Pode pôr pra fora. Eu tenho certeza que tudo que teu pai queria era esse abraço também. Volta pra fora. Dando bola a ele, Pai, o pobre tem tanto desejo em 2019, mas hoje ele está tendo a oportunidade de sentir esse Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Esse abraço traga acalento, traga conforto, traga transformação na vida dele, Pai. Para que ele possa voltar daqui revigorado, sentir esse peso da culpa, Senhor. Tira toda a culpa do coração dele, Senhor. Toda a culpa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá mais aliviado? Como é o nome do teu pai? E o teu? Matheus Rocha. Tá com o coração mais tranquilo? Não carrega mais essa culpa dentro de você, não. Hoje Deus está te convidando para te abraçar novamente como filho amado dele. Você tem a oportunidade de sentir o abraço do teu pai o tempo todo, porque você tem um pai. Você tem um pai que não te abandona, você tem um pai que está chorando junto com você nas horas que você sente dor. Ele está só esperando o filho voltar. É a história do filho pródigo. Muitas vezes o filho decide sair de casa e aí Deus fica esperando a gente como o pai que quer abraçar novamente. Eu fico imaginando que Deus sente falta de você. Hoje a ressignificação é de Deus te restituindo como filho amado dele. Você tem pai, você não é órfão de pai, lembra disso. O teu pai biológico não está mais aqui, mas o teu pai verdadeiro, espiritual, está do teu lado. O Rafael. O Rafael é um cara que entrou na minha vida, tipo, do nada. Eu sou formado em segurança do trabalho, larguei meu emprego para empreender. E aí eu entrei em contato com o Rafael para ele me dar alguns toques. E o Rafael simplesmente mudou a minha vida. Mudou assim, da água para o vinho. E eu passei a fazer o seu curso, semana 2. E sábado, Carlinhos disse que iria contar a história dele. E eu disse assim para minha esposa, sabe? Ele disse, amor, já pensou se a gente fosse convidado através de Rafael para participar lá da bolha e tal? E a gente ficou ali naquela resenha, beleza. Quando foi hoje, o Rafael me mandou uma mensagem e eu disse, cara, não existe isso. Não tem como isso acontecer. Tem uma coisa, tá?
Eu não sabia disso. Nada foi comigo. De tudo que eles contam. Quando eu vi ele chorando muito ali, principalmente quando a gente falou da parte de paternidade, eu vi a dor que estava no seu coração e Deus falou assim, chama ele aqui. E quando o Rafael estava ali, ele disse assim, agora coloca o Rafael para dar um abraço dele, porque ele vai dar um abraço de pai. E olha isso é que é semear na vida do outro. Porque da mesma forma que foi semeado na vida do Rafael, o Rafael agora semeou na tua vida, e isso é que é ressignificar a nossa vida, para que a gente possa multiplicar, para alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado. Que objetivo, porque isso é uma percepção como precisamos entender da mulher. Homens, entendam uma coisa, nós não temos o poder de multiplicação, nós somos a semente, nosso sêmen é a semente, nossa mulher é terra fértil, ela é quem reproduz, ela é quem multiplica. Então quando você tem uma mulher sábia do seu lado, você multiplica tudo na sua vida, porque prosperidade ela não só vem do financeiro, o financeiro é só consequência. Você primeiro muda o que está dentro para depois mudar o que está fora. Eu sou o homem que eu sou, primeiro por Deus, segundo pela minha esposa. Eu tenho orgulho de falar isso para vocês. Se eu sou o homem que eu sou, eu devo muito à mulher que eu tenho. Porque foi uma mulher que olhou para mim e acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Escreve os nomes das pessoas que precisam ficar para trás. Não sei quem é. Parte no meio a folha. Não partiu? Algumas folhas para caber? Não interessa a quantidade de pessoas. Álvaro ganhou também? Eles vão compartilhar contigo aí. Escreve o nome das pessoas que precisam ficar para trás. Escreve o nome dessas pessoas. Mas essa pessoa, ela tem que ter algum tipo de sentimento que ainda seja gerado dentro de você. Pessoas que precisam ficar para trás. Escreve o nome delas. Escreve os sentimentos que te aprisionam. É medo, escreve medo. Insegurança, é baixa autoestima, escreve baixa autoestima. É rejeição, é falsidade, qualquer coisa. Amizade falsa. É isso aí, escreve. Mau caráter. Mau caráter. Olhudos. Você é uma pessoa que procrastina, escreve procrastinação. Ai, cansada desse povo. Leia uma última vez o que está escrito no papel. O nome da pessoa, as coisas que te magoaram, as crenças limitantes, padrões repetitivos, coisas que te magoaram, te decepcionaram. Lê tudo que está escrito no papel. Na hora que você terminar de ler, você vai dobrar. Dobrou? Agora amassa. Levanta assim, ó, a mão com ele amassado. Baixa teus olhos e fala assim, ó, Senhor, a partir de hoje, eu deixo no passado aquilo que pertence ao passado. A partir de hoje, eu deixo para trás aquilo que não faz parte da minha caminhada. A partir de hoje, eu perdoo aqueles que me magoaram, eu perdoo aqueles que me decepcionaram, eu esqueço todas as mágoas, eu perdoo todas as dívidas, eu escolho destruir todas as palavras, deixo para trás todos os padrões repetitivos que destruíram minha caminhada. Eu deixo para trás tudo aquilo que não traz valor para minha vida. Eu deixo para trás tudo aquilo que não faz parte do meu propósito. A partir de hoje, aí você vai repetir o seu nome. Eu, fala o nome. A partir de hoje, eu, Kaká, sou livre e mereço um novo recomeço. Joga pra cima. Uou! A partir de hoje, Agora, você está tendo a chance de um novo recomeço. A partir de agora está todo mundo livre. A partir de agora não tem mais sentimentos de mágoa. A partir de agora não tem mais dor. A partir de agora não tem mais a falta de perdão. A partir de agora, a partir de hoje, eu estou livre. Eu estou solto. Eu estou leve. E nunca mais eu carrego esse peso que tem atrapalhado a minha vida. Deus abençoe.
Arrasou, viu? É isso. Vou pedir só uma coisinha, 1 minuto pra gente acabar. Vem as minhas do Semeando Sucesso, bem rapidinho aqui em cima. 1 minuto. Gente, vocês amaram, valeu a pena essa bolha. Essa bolha ninguém dormiu, não foi? Eu fiz questão de trazer... Rafael, vem cá também. Sabe? Eu fiz questão de trazer essa turma aqui. Vocês vão ter 2 minutos para todo mundo falar. Mas bem rapidinho, só para vocês entenderem uma coisa. Um dia, uma das mentorias que eu fiz, eu resolvi fazer uma mentoria para o público em geral, né? A gente tem mais de 130 mil vidas transformadas. E esses aqui foram pessoas que eu conheci, que viraram da família, porque foram mulheres, homens que decidiram fazer a transformação, agiram e transformaram e têm um testemunho incrível para contar para vocês. Vocês vão falar o seguinte, rapidinho: nome, qual era a dor, o que transformou e quem você é hoje. Boa noite, meu nome é Joelma Félix, eu sou de Campinas. Eu tinha muita dificuldade de falar, né? Por mais que eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre tive muita dificuldade de conseguir falar os meus sentimentos, sobre as minhas dores. Hoje eu consigo falar com clareza, tá? Então, dentro da mentoria do Cacá, onde eu consegui me destacar, foram os 3 pilares da vida principal, que é no pessoal, no profissional e também no espiritual. No pessoal, resumidamente, eu passei a me conhecer, hoje eu sei quem eu sou, de verdade, de dentro para fora. No profissional, eu era fisioterapeuta, deixei minha carreira, abri minha própria empresa junto com meu esposo, de transporte aduaneiro, Aeroglobal. E hoje eu sou mentora e palestrante também, assim como o Cacá. E no desenvolvimento espiritual, e para mim o mais importante, como o Cacá falou, sem Deus nós não somos nada. Eu estou aqui hoje por um propósito. Eu consegui descobrir qual era o meu propósito, o propósito que eu sigo. Sempre tive vontade de fazer as coisas, de falar sobre o amor de Deus para as pessoas, sobre transformações, que é o que eu vivo hoje. E hoje eu consigo falar com clareza. Sempre tive um sonho de escrever, de mentorar, de palestrar, como eu acabei de falar. E eu fui coautora do meu primeiro livro, Transbordo nos Propósitos, que tem tudo a ver com a minha transformação. Boa noite a todos, sou Lisânia Kelly, sou psicóloga e terapeuta de casais. Eu sou de Novo Progresso, no Pará. Andei, e viajei mais de 3.378 quilômetros para estar aqui hoje. E é com muita alegria que eu venho falar o que a mentoria fez na minha vida através do Cacá, que foi realmente viver esse propósito. O Cacá me encorajou, Sempre ele falou que a gente precisa ter muita coragem. E para a gente viver esse propósito, realmente precisa de muita coragem. Porque eu não entendia por que eu gostava desde menina, assim, desses assuntos. E depois eu fui estudando na faculdade muitos desses assuntos familiares. E foi isso que me conectou com o Cacá, porque meus pais se separaram e eu sofri uma dor muito grande. E hoje eu atendo casais, eu salvo famílias, e a minha conexão com o Cacá é justamente sobre isso, porque ele leva essa mensagem de Deus, de família. Então, como eu sofri com a separação dos meus pais, eu não queria que outros filhos sofressem. E hoje eu salvo famílias através da reconstituição do casamento. Boa noite, sou Inara, sou do Piauí. E falar do Cacá é assim, algo que mexe muito. E antes da mentoria, eu me sentia perdida. Eu tinha muitas ideias, mas eu não tinha foco. E um dia eu decidi, com apenas R$800 na minha conta, eu decidi transformar minha vida. Comprei a mentoria Semeando Sucesso. Decidi também ir ao evento presencial, que fui lá em Campinas. Peguei o meu primeiro voo saindo do Piauí. E assim, foi a minha maior decisão e a melhor de todas. E hoje eu sou transformada, tenho a minha loja de prata na minha cidade. Tá famosa na sua cidade, hein? Qual é o nome da cidade? Landres
Salles. Hoje tá em festa porque a minha cidade só Até tem telão colocaram lá que eu vi, hein? Fala quantos seguidores você ganhou aí de ontem pra hoje. Já ganhou um bocado de seguidores. mais de... Eu já tô com 6 mil seguidores. Olha. A minha cidade só tem mais ou menos 5 mil habitantes. Olha, cara. Tem mais seguidor do que a Tutec. Verdade. Hoje a live está sendo transmitida em restaurantes, espetarias, na minha casa, casa de amigos. A gente é assim, famoso, né, gente? E assim, eu agradeço todos os dias, né, pela oportunidade de ter participado da mentoria do Cacá e de ter participar esse ano. E Deus falou comigo no domingo que eu teria uma oportunidade no rancho. E na terça-feira, Deus me revelou e eu estou aqui honrando meu Piauí e é o meu incrível mentor. É o que ele falou, né? Quando tem uma coisa que você falou que eu achei super interessante, que eu fiquei com isso na mente, né? Quando você é amigo de Deus, ele começa a apresentar os amigos dele a você, né? Eu nunca tinha ouvido isso. Ouvi hoje aqui. Exato. Bom, boa noite. Meu nome é Priscila Fortunato. O que me conectou primeiro com o Cacá foi a aproximação com Deus. Que talvez, assim como eu, muitas pessoas, eu sempre tive o costume de agradecer tudo a Deus, de colocar tudo na mão de Deus, mas eu nunca não tinha o costume de levantar de manhã e dobrar o meu joelho no chão para pedir para que Deus conduzisse o meu dia, que fizesse o melhor pelo meu dia, né? Às vezes eu fazia isso deitada na cama, né? E aí, a partir da mentoria do Cacá, ele me ensinou a fazer isso mesmo. E a partir daí as coisas foram acontecendo, né? E eu trabalhei 20 anos na área da educação, sou professora, pedagoga. E depois de me conectar com Deus, né, eu consegui largar o passado, deixar as crenças, né, que você tem. Eu tenho que fazer uma faculdade, eu consegui deixar essas crenças para trás. E hoje eu empreendo, tenho uma loja de açaí em São Paulo, né? E sou muito grata ao Cacá por ter me dado essa coragem. A coragem foi muito maior que o medo e eu consegui seguir e hoje estou muito feliz. E já tá mudando de lugar para aumentar, né? Muito bem. Eu não posso ficar no mesmo espaço porque, graças a Deus, as pessoas vão lá, gostam muito, sou muito elogiada e vou precisar aumentar minha loja daqui a pouco. Coisa linda. Parabéns, Priscila. Parabéns, Priscila. Boa noite, meu nome é Augusto, venho lá de Petrolina, Pernambuco. Bichão bonitão, né? Obrigado. Então disse que ele parece comigo, ó. Que é uma honra para mim, certo? Né? Eu vou resumir o sentimento que eu tenho pelo Cacá e pelo que ele representa na minha vida e na vida de todos os mentorados com a frase que você acabou de falar. E o Cacá também falou hoje. Quando você se torna amigo de Deus, Deus começa a te apresentar os amigos dele. E esse, Cacá, é o sentimento que eu tenho por você, cara. E eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui hoje, assim como as meninas também têm esse sentimento. Tenho 16 anos em um banco privado e decidi que 2025 ia ser o ano da minha vida. Eu profetizei isso. E é o ano que eu saí do banco, trabalho hoje com a empresa familiar, algo que eu sempre quis. Vou me casar em setembro, como eu falei para o Cacá. Estou muito feliz, nova etapa, vai vir um filho logo, logo, se Deus quiser. E torço muito para isso. E estou muito feliz, cara. Muito obrigado por tudo. Valeu. Então aí, agora vamos bater um papinho aí. Você, obrigado, tá, gente? Até a próxima temporada do Rancho, pra quem é do Rancho. Sucesso, luz na vida. Só mais uma coisa.